O problema do Brasil hoje é ganhar e conseguir consertar o país. Porque o Brasil está muito mais desestruturado do que estava em 2003, a inflação está maior, o custo de vida está maior, o desemprego está maior, os prejuízos salariais estão muito maiores. Você pega uma cidade como São José dos Campos, você pega aqui, nós temos mais desemprego do que já tivemos em qualquer outro momento, e os trabalhadores organizados já faz 3 anos que não tem aumento real de salário. Então, as instituições estão muito prejudicadas. O Congresso Nacional hoje praticamente domina, sabe, o governo não governa, quem governa é o Congresso Nacional. As instituições precisam ser, sabe, reconquistadas para funcionar de forma harmônica. Nós precisamos entender que o governo governa, que o legislativo legisla e que o judiciário julga, sabe? E isso pode conquistar uma certa harmonia na sociedade brasileira. Daí porque a aliança política se faz necessária. Tem muita gente que acha que é difícil fazer aliança. Eu acho que é importante fazer aliança porque você precisa ganhar as eleições e depois de ganhar você precisa governar. E no meu caso, tem que governar bem, porque eu preciso fazer mais do que eu fiz no primeiro mandato. É importante lembrar que quando eu deixei a presidência dia 31 de dezembro de 2010, eu tinha 87% de bom e ótimo, talvez a maior aprovação que um presidente já teve na história desse país, e eu não sei se na história da democracia. Então eu tenho que voltar para fazer mais. E para fazer mais eu preciso de mais gente do meu lado, por isso eu estou conversando com todo mundo. Qualquer outro candidato pode arriscar, eu não posso arriscar. Eu, se voltar a governar esse país, é para fazer mais do que eu fiz. E fazer mais do que eu fiz significa, sabe, me dedicar muito mais, trabalhar muito mais, conversar muito mais, ter muito mais aliados, para que a gente possa ter tranquilidade para fazer as mudanças que o Brasil precisa, para o povo voltar a ter esperança e a ter cidadania nesse país. Eu não vejo problema ter que conversar com o Centrão. O que eu vejo é que nós precisamos eleger um conjunto de deputados que tem uma visão do Brasil um pouco mais otimista, um pouco mais social, um pouco mais humanista. Ou seja, a gente não pode continuar com um Congresso, sabe, que tornou o presidente da República refém. Você não tem na história, em nenhum momento, essa coisa de orçamento secreto, em que os deputados passam a ter mais força do que os governadores nas negociações com os prefeitos. Porque os prefeitos não têm mais que procurar o governador para discutir uma obra, ele procura um deputado. Os deputados viraram quase Deus, sabe? Não é o deputado que administra o orçamento, é o poder executivo que elabora o orçamento, aprova o orçamento e executa o orçamento. Eu espero que o povo brasileiro possa, no dia da eleição, votar em pessoas que têm um sentido mais social desse país, que pense melhor o papel do Estado, que queira mais desenvolvimento, que queira mais geração de empregos, que queira acabar com a pobreza, que queira acabar com a fome, que queira melhorar a educação, que queira melhorar investimento em ciência e tecnologia. Eu espero que a gente consiga fazer isso no processo eleitoral. Então, meu caro, você negocia com quem está eleito. Você negocia com a direita, você negocia com a esquerda, você negocia com o centro, você negocia com o católico, com o evangélico, com o ateu, ou seja, você negocia com quem tem mandato para você poder aprovar as coisas que o Brasil precisa que seja aprovada. Essa é a política e esse é o exercício da política. Esse é um orgulho que eu tenho. E tenho mais orgulho ainda, Marcelo, de dizer para você que durante todo o período do meu governo, 87% dos acordos firmados pelo movimento sindical brasileiro tiveram aumentos reais acima da inflação. Essa é uma conquista extraordinária. Isso significa crescimento econômico, porque na hora que você cria mercado, sabe, você cria consumo, você cria poder de compra, esse consumo gera emprego na fábrica, gera emprego no comércio e faz a economia funcionar corretamente, gerando muitos empregos e muitas oportunidades. Nós estamos com a economia atrofiada. O Estado não tem capacidade de investimento. O Estado está permitindo a falência das universidades. O Estado diminuiu quase a zero o orçamento da ciência e tecnologia. O Estado destruiu o INPE. O Estado nunca visitou, sabe, nunca deu importância
sabe, para o ITA vender a Embraer da forma mais escabrosa possível. Ainda bem que a Boeing depois não pôde ficar com a Embraer. A Embraer era um centro de excelência dos investimentos em tecnologia e da credibilidade tecnológica do país. A Embraer era a terceira empresa de aviação do mundo. Eu tive o prazer de viajar a muitos países, ô Marcelo, vendendo avião da Embraer, fazendo propaganda de avião da Embraer, pedindo para empresários e para governos comprarem avião da Embraer. Porque cada avião comprado da Embraer, eu sabia que tinha, sabe, um trabalhador produzindo uma pequena peça daquele avião. Mas o que é que nós temos que fazer agora? Primeiro, nós temos que recuperar o crescimento econômico. O crescimento econômico ele se dá de duas formas. Primeiro, o presidente da República tem que ter muita credibilidade, tem que ter um modelo econômico que seja previsível. Você precisa convencer, sabe, a sociedade interna e externa para que haja investimento. De preferência, se você puder convencer, o investimento direto externo é muito importante, mas você precisa convencer os empresários internos a fazer investimento. Os empresários serão convencidos de duas formas. Uma, se ele perceber que o governo está acreditando no que ele fala e o governo colocar dinheiro, porque o poder público tem que ser, em muitos casos, o indutor do desenvolvimento. E segundo, se tiver mercado para comprar aquilo que as pessoas vão produzir. Se o povo tiver falido, se o povo estiver devendo como hoje, 74% das famílias estão endividadas. Se o povo não tiver poder de compra, ninguém vai investir porque não tem para quem vender. Eu posso dar um exemplo para você entender isso, Marcelo. Quando eu deixei a presidência em dezembro de 2010, o Brasil vendia 3.800.000 carros. Hoje o Brasil está vendendo menos de 2 milhões de carros. Ou seja, 12 anos depois, a gente está vendendo metade dos carros que a gente vendia em 2010. Isso significa o quê? Significa desemprego, significa fechamento de empresa, significa retração no mercado e significa menos investimento. Menos investimento é menos emprego é menos salário é menos consumo. Menos consumo significa empobrecimento do país. E as pessoas devem pagar de acordo com o que ganha e não fazer com que o pobre que compra um quilo de feijão pague o mesmo imposto proporcional àquilo que paga o dono do Bradesco, aquilo que paga o dono do Itaú, aquilo que paga o dono da GM. Não é possível e isso nós vamos ter que mudar. Perfeito. Então, eu acho que se você colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, se você tiver política de inclusão social, que o pobre começa a ter dinheiro para ir no supermercado, para comprar uma camisa, para comprar um short, para comprar um vestido para a filha, para comprar um sapato, para comprar caderno, sabe? A economia vai crescendo por si só, não tem outra mágica. Não tem essa do governo fazer um plano emergencial para gerar emprego. Sabe, o que tem, na verdade, é a gente dinamizar a economia para gerar emprego.